boa noite para todos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima. Sejam louvados. Sejam todos bem-vindos a essa live oracional. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta noite. Enquanto o povo for entrando, nós vamos cantando. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Está acima de todo nome, Deus sem rival. Está acima de todo nome, Emanuel. Está acima de todo nome, Deus sem rival. Está acima de todo nome, Jesus. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Deus é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Deus é poderoso. Deus é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Deus é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que eu não vou conseguir cumprimentar nome por nome porque fica difícil de eu enxergar, mas seja bem-vinda Alessandra, Isabela, Delane, Rogéria. Seja bem-vindo todos que aqui estão nesta noite, Guto, Maria Eduarda, Ana Paula, Deuselina. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. É uma alegria muito grande estar aqui nesta noite com vocês para poder falar um pouco, né, desse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, né, nas nossas vidas. Para quem não me conhece, meu nome é Liliane, eu sou a Liliane do Gabriel. Sou o Gabriel da Liliane. E nossa filha Manu tá aqui, daqui a pouco eu mostro ela para vocês. Eu sou irmã do Guto, para aqueles que não sabem, né, nós fazemos parte do Grupo Geração Jesus Fonte de Água Viva. E nós vamos contar um pouquinho, né, para vocês daquilo que a gente experimentou, principalmente após o início da pandemia, né, e tudo aquilo que a gente tem experimentado nesses últimos tempos, amém? Você quer começar, amor? Eu começo. Então, quando iniciou a pandemia, tô aqui com a Manuela. Quando iniciou a pandemia, eu estava com acho que 28 semanas de gestação, né? Que foi em março, né? Foi até engraçado porque no dia que estourou mesmo, assim, pelo menos que eu fiquei ciente do que estava acontecendo aqui no Brasil, foi um dia de um pré-natal meu, né? E eu fui lá para poder fazer a consulta normalmente e após o pré-natal a coisa começou a estourar, tipo, nossa, isolamento, pandemia. Eu falei, não, e agora? Como que eu vou fazer? E nessa época eu não tinha ainda montado nada da Manuela, nada mesmo. O quarto dela não estava montado, eu não tinha comprado as coisas, não tinha feito chá de fralda, não tinha feito nada, não estava nem esperando que isso pudesse acontecer. E aí eu lembro que
que foi um momento muito difícil, né? Uma angústia muito grande, porque até hoje ainda é assim, né? A pandemia, né? Hora sai uma notícia falando uma coisa, hora sai uma notícia falando outra coisa, e a gente nunca sabe de fato o que é verdade e o que não é verdade. E nessa época saía muita notícia dizendo que grávida era do grupo de risco, e às vezes eu via notícias falando que fulano tava com 30 semanas e pegou Covid e ela, criança, veio a óbito. Então isso tudo assim me angustiou muito grande, trouxe uma angústia muito grande pro meu coração. E aí eu lembro que na época eu falava assim, gente, eu não posso ficar angustiada, eu não posso ficar triste, porque senão isso tudo vai passar pra Manuela. Eu tenho que tentar manter a calma. E aí eu tomei a decisão de não assistir nenhum noticiário, de não ficar por dentro de nada que tivesse acontecendo e só rezar. E aí eu na minha casa eu montei um altar, né, e ficava o dia inteiro em oração, a minha TV ligada. Eu e o Gabriel, a gente rezava sempre que podia. E aí eu ia acompanhando as lives do grupo de oração, ia acompanhando também a irmã Kelly Patrícia, Padre Paulo Ricardo, Canção Nova, enfim. E o dia inteiro eu ficava em oração e não ligava a minha TV em noticiário nem nada. Por quê? Porque eu não queria saber o que estava acontecendo aí fora, para não passar para Manu e tentar levar o resto da minha gestação da forma mais tranquila e mais calma possível. Quer falar alguma coisa? E em meio a isso a gente, né, sem saber como é que lidaria com esse novo, que era a gravidez, tendo que ir aos hospitais, pré-natal. Quando eu ia, eu chorava, gente. E era aquele terror todo. E eu tendo que trabalhar e lidar com situações assim, ter que sair de casa e voltar no final do dia, sem saber como que eu ia proceder, era bastante, a palavra é essa, aterrorizador. A gente ficava muito aterrorizado. Mas a gente chegou a tomar uma decisão, né? Primeiramente a gente cortou os noticiários. E porque a gente sabe que a mídia ela vem de morte. Então é em cima de números de Covid que hoje a gente vê que a mídia ela se propaga. É essa audiência que eles querem. Então a gente falou assim, não, vamos desligar o noticiário e vamos rezar. E a gente começou a rezar. A gente fez uma novena, a novena da gravidez, que é uma novena muito boa para as mulheres que estão grávidas. A Nilva nos passou. Super indica. Fez uma diferença enorme na vida hoje da Manuela. A gente colhe esse fruto, né, da novena. Ela é uma menininha muito tranquila, graças a Deus. Em meio a isso, a gente começou a consagrar a vida da Manuela, as nossas vidas, e sabendo que o Senhor era o único que poderia nos proteger, que nada e nem ninguém poderia nos acobertar nesse momento. Porque muitas vezes a gente, durante um momento desse, a gente busca refúgio nos amigos, busca refúgio nas pessoas que nós amamos, mas a gente não estava podendo visitar ninguém, então a gente tinha que buscar refúgio aonde? Na oração, buscar o consolo em Deus. Só Ele que poderia nos amparar e nos proteger nesse momento. E aí eu lembro que nesse período da gestação era tão difícil, porque a gente tinha medo de ir num hospital, né? Talvez até hoje tá assim, mas principalmente quando iniciou a pandemia, o nosso medo era de ir no hospital. E quando eu tinha que ir pro pré-natal, meu Deus, eu chegava lá chorando. Que eu ficava neurada, com medo de pegar o Covid e disso ser prejudicial a Manuela, de um modo bem especial, né? Ficava muito com medo por ela. E eu lembro que teve uma madrugada que eu passei a madrugada inteirinha, acordada, angustiada. E nessa madrugada a Nilva até mexeu comigo, não sei se ela vai lembrar. E ela falou assim, ué, Florzinha, você tá até agora acordada? Né? Porque já era 3 horas da manhã e eu tinha entrado no WhatsApp. Aí ela, tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem? Aí eu, nossa, Nilva, eu tô muito angustiada. Hoje eu vi um noticiário falando, eu tinha visto, né, a notícia, que uma grávida morreu e ela tá com mesmo tanto de semana que eu. Isso mexeu muito comigo, não sei o quê. E aí foi aonde que eu tomei a decisão de não ver mais noticiário. Ela me acalmou, eu rezei o texto da misericórdia. E depois disso as coisas foram se acalmando. E fora isso, a gente não tinha montado nada pra Manuela, né? Porque eu tinha feito uma programação que por causa da pandemia não foi possível. E as coisas que a gente estava pedindo pela internet estava demorando muito a chegar. Tanto que a saída de maternidade dela, né? Uma pecinha que eu comprei para sair de maternidade dela, chegou depois que ela nasceu. De tanto que estava demorando.
E aí eu lembro que um dia eu fui no quarto dela, fui ver as coisinhas dela lá e vi que tinha, tipo assim, algumas peças de roupa, as coisas ainda tudo desmontada, e eu comecei a chorar, 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 chorar. E nessa hora eu abracei a imagem de Nossa Senhora e comecei a chorar falando assim: mãe, me ajuda, mãe. Me ajuda porque tá difícil. Eu não quero ficar triste, porque senão eu vou passar pra Manuela, mas eu tô muito triste, me ajuda. E comecei a chorar, 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 pedindo consolo de Nossa Senhora, pedindo a providência de Nossa Senhora para as nossas vidas. Quer falar? E foi uma gravidez então muito tranquila. Muito tranquila A até gente então. até falava assim, se gravidez foi isso, eu quero ter uns 10 meninos, porque teve no início alguns enjoos, coisas normais, mas depois do terceiro mês foi muito tranquilo. Assim, uma gravidez dos sonhos, né? Que podemos dizer assim. Curti cada momento, tava amando, nossa, senti ela dentro de mim, mexendo. Nossa, foi muito bom, gente. Foi uma experiência maravilhosa a gestação. E uma das coisas que me marcou, né, nesse dia que ela falou que ela começou a chorar, é porque quando a gente espera um filho, e geralmente é o primeiro filho, a gente cria toda aquela realidade, né? Aquela expectativa do quarto, do chá de bebê e tudo mais. E isso, essa questão da pandemia, estourou na cabeça da gente como uma bomba, né? De um dia, a gente lembra que um dia tava tudo normal, todo mundo se vendo, se abraçando. No outro dia era aquele terror todo e não podia fazer nada, enfim. E aí a gente foi no pré-natal, a médica dela falou assim, olha, é um momento difícil, mas vocês têm que ficarem tranquilos, vocês têm que ficar tranquilos para vocês fornecer isso para a criança de vocês. E você tinha esse desafio de estar tranquilo, passar essa segurança para o seu companheiro num momento de total insegurança. Agora eu tava falando da notícia da grávida que morreu. Eu vi essa notícia. No dia que eu vi, eu fiquei assim apavorado. Porém, eu não poderia falar com ela uma notícia de que uma grávida. Então eu ficava com isso pra mim angustiado. Mas ela viu. Então de alguma forma também ela ficou angustiada, enfim. E aí a gravidez foi passando. Até então estava tudo muito tranquilo. Até que um dia a aprovação, né, Chegou. bateu na nossa porta. Eu estava com 34 semanas e, eu estava sentindo algumas coisas, né? Sentindo dor de cabeça, diarreia, uma coceira no corpo inteiro que não passava de jeito nenhum. E os meus pés começaram a inchar. Só que eu sou daquele tipo assim, que acho que tudo é normal, sabe? Eu não desespero assim no primeiro momento, não. E eu achei que era normal, até porque outras pessoas falaram comigo. Ah, já tive essa coceira. Ah, inchar é normal no final da gravidez. E eu me sentia muito prostrada, muito, muito. Nossa, eu ia lavar a vasilha e eu encostava assim na pia, tipo, nossa, não tô aguentando, não tô aguentando. E ficava o tempo todo falando, não, tô me sentindo mal, tô me sentindo mal. Só que eu pensava que era normal, porque todo mundo falava que o final de gestação é assim, né? Mais cansativo, a gente se sente um pouco mais prostrada, a barriga pesa e tudo mais, achei que era normal. Só que aí, eu conversando com a minha cunhada, né, a Laninha, eu sempre peço orientação pra ela, ela falava assim, ô Lili, é melhor você ligar pra sua médica, né, pra você ver. Eu falei, então eu vou ligar amanhã. Aí passei a noite inteira passando mal e no outro dia liguei pra minha médica. Eu falei assim, ô doutora, tô sentindo isso, isso e isso. E aí, o que você acha? Eu tomo o quê? Aí ela falou assim, não, você tá sentindo muitas coisas ao mesmo tempo. Vem aqui no hospital pra gente poder te ver. Isso era de manhã, na hora do almoço, quando eu liguei pra ela. Eu falei assim, não, beleza, vou esperar meu esposo chegar do serviço e vou. Fui parar no hospital às 10 horas da noite. Eu pensava o quê? Que era tipo assim, um mal-estar, uma diarreia, que no máximo ele ia me dar um soro na veia pra hidratar e vida que segue, né? Pensei. E nesse dia, ela veio tendo essas coisinhas, né? E ela tava reclamando muito, e realmente ela não é de reclamar, assim. Eu falei assim, vamos observar, mas você tá reclamando muito, a gente realmente tem que ir no médico, porque você não é de reclamar e tal. E eu lembro que nesse dia foi um dia extremamente cansativo no trabalho. Eu cheguei em casa muito cansado, e aí ela falou assim, amor, nós temos que ir no médico hoje, né? Porque tá acontecendo tudo isso. E a gente percebe o cuidado de Deus, né? A Nilva tá na live? Não sei se... Nilva, você Se a está na Nilva, se a live? Nilva estiver na live, ela vai saber do que é esse cuidado de Deus. Vou pegar um pequeno testemunho dela em relação a uma médica
Ela bateu o olho na pinta e falou assim, ô Nilvo, peraí, e essa pinta aí? E aí quando foi ver era uma pinta cancerígena. Então, se não tivesse sido removida na hora, hoje provavelmente ela nem estaria aqui para cuidar da gente, né? Para ser essa mulher de Deus e diferencial na vida de todos nós. Enfim, esse mesmo cuidado que Deus teve com ela, teve com a gente. Porque a gente tomou a decisão certa de ir no dia certo no hospital. Chegamos no hospital, prometer tanto a vida dela quanto a vida da Manuela. E eu lembro que a médica falou assim, a gente foi pensando que ela ia tomar um soro. E a médica falou assim, olha, você vai ter que ficar aqui. Não tem como te liberar, não. E nossa, nesse dia foi assim, foi muito difícil porque esse ter que ficar aqui, uma coisa é você ter que ficar no hospital durante a pandemia ainda mais, para você fazer um controle, algo assim, né, mais tranquilo. Agora esse ficar aqui, porque nós vamos pesquisar, porque nós não sabemos em que grau que tá, isso deixou a gente bastante abalado, sabe? Bastante abalado. E aí, no outro dia, eu entrei em contato com minha família, avisando, né? Então, foram 18 dias que eu passei no hospital. E esses 18 dias foram 18 dias muito intensos. Mas, ao mesmo tempo, eu fico vendo já o agir de Deus. Porque eu não fiquei preocupada, eu não fiquei angustiada, eu não fiquei estressada. Eu fiquei, assim, abandonada na vontade de Deus. Confiando que Deus estava cuidando de mim e da minha pequena. E fiquei muito tranquila a partir do momento que vinham os exames, principalmente da Manuela, os ultrassons, etc, falando que ela estava super bem. E aí, no caso, eles tinham que fazer mais, era o controle mesmo da minha parte, né, da minha pressão, que tinha que ser controlada, e tudo aquilo que eu estava sentindo. É porque, no caso, só explicar o que aconteceu com ela, a pré-eclâmpsia, ela tem dois fatores. Ela pode ocorrer o risco para a mãe e o risco para o bebê. A questão da pressão. Se a pressão subir muito, a pessoa pode convulsionar e nessa convulsão a pessoa acaba perdendo o bebê, acaba até falecendo. Uhum. E a pressão dela não estabilizava. Ela começou 14/9, aí foi 15/9, aí teve um dia que chegou a 17, 18, 17. Para quem sempre teve pressão de 10/7, então a gente via aquilo. 10/6. Aparentemente ela estava normal, conversando. Teve um dia que ela tinha acabado de acordar, foi aferir a pressão, e a pressão estava 18 por alguma coisa. Então nesse dia a gente ficou bastante desesperado, vinha médico e um monte de coisa. E no caso da pré-eclâmpsia que ela teve, o útero, né, a placenta, ela estava em cima de uma das artérias uterinas. E fazendo uma certa compressão em cima dessa artéria. Então o fluxo de sangue dela, do corpo dela, estava comprometido. Porque são duas artérias. Uma uterina, que manda o fluxo de sangue para o bebê, e a artéria do fluxo dela, normal. E essa que mandava o fluxo para o corpo dela é que estava comprometida, porque a placenta estava em cima, estava comprometendo. Porém, já estava numa fase de uma gravidez de 34 semanas. Não tinha como esperar até 40 semanas, que é o habitual das pessoas terem filhos e tudo mais. E aí a médica falou assim, olha, nós vamos vencer um dia após o outro. Porque não tem como, você não tem previsão de alta. E você pode ter um filho, seu filho pode nascer a partir de amanhã, ou pode nascer até 37 semanas, que é o bebê a termo que eles falam. Mas nós vamos segurar e fazer o possível para segurar até 37 semanas. E em meio a isso, né, a gente vê o cuidado de Deus, porque todos os ultrassons da Manuela, quando a pressão dela ia lá nas alturas, e o médico via que no popular o bicho estava pegando, e que ia fazer ultrassom, não, com o bebê está tudo bem. Dava um remédio para pressão, estabilizava a pressão. Aí deu um pico, opa, corre para o ultrassom. Com o bebê tudo ok, fluxo ok, dava remédio de pressão. E foi indo isso, longos 18 dias difíceis dentro do hospital, aguardando. E quando chegou no domingo, dia 17, né? Não, primeiro, vou falar uma experiência que eu tive com Jesus Misericordioso. Teve uma segunda-feira que eu tava coçando muito mesmo. Nossa, chegava a ferir. Vocês não têm noção do que é essa coceira. Coça inteira, assim, a vontade que dá de pegar e cravar a unha, assim, sair arrancando a pele de tanto que coça.
E eu não tava aguentando mais de tanto que tava coçando. Aí o Guto, meu irmão, tava rezando o texto da misericórdia. E nessa hora eu falei, ô Senhor Jesus, por favor, me alivia essa coceira. Eu não tô aguentando mais, eu tô ficando muito estressada. Tô me machucando inteira, me alivia, por favor. E depois dessa oração, deu um alívio tão grande a coceira, que eles até suspenderam o remédio que eu tava tomando por causa da coceira, pra poder aliviar a coceira. Aí fiquei assim por alguns dias, né? Aí quando foi no dia 17 de maio, a coceira voltou de novo. E aí ela voltou. É igual o Gabriel falou, eu não sou de reclamar não, mas nesse dia eu tava reclamando. Nesse dia eu não aguento, pelo amor de Deus. Ah, eu quero arrancar minha pele. Eu comecei a falar desse Não, jeito. e isso ela já tinha tomado o remédio. Eu já tinha tomado o remédio da coceira. Era um antialérgico Nossa. lá que ela tava tomando. O banho, a médica falava assim, vai lá tomar banho frio. A gente tinha tomado uns 20 banhos frios. 4 banhos frios e nada. É 20, fala 20, que é 20. Uns então, 20 banhos frios. E aí saía do banho e falava assim, não, agora tô aliviado. Aí depois... Passava uns minutinhos, tava de novo aquela coceira. Tava lá coçando, assim, Meu Deus do era céu. um negócio assim... Porque essa coceira é o que, amor? Fala o termo técnico. Chama plurido gestacional, que é é uma colestase, né? Um líquido que sai do fígado e fica acumulado sobre a superfície do abdômen, porque quando a placenta se amolda dentro do corpo da mulher, ela vai espremendo os órgãos. Deu isso devido a essa compressão dos órgãos, chama plurido gestacional. E aquele líquido ali, ele gera uma reação alérgica sobre a pele. A pele é o corpo inteiro. Então atacava a perna, coçava a perna até ferir. O dedo, aí, a mão, na hora de coçar a orelha, gente. Na hora de coçar a barriga, ela tinha um controle assim, sobrenatural, porque não vou coçar porque vai dar estria. Aí passava a mão assim suavemente, depois ela era um negócio assim, bem era difícil, não desejo E pra nesse ninguém. dia, a médica, Desculpa, a meu médica, ela passou lá e falou assim, não, peraí, tá... Esse negócio tá alterado, Tá alterado, então coisa errada. Fizeram o exame de sangue, coletaram, e aí veio uma médica e falou assim, olha, de antemão, e não falaram nada pra gente. Momento, mãe. Laninha? Lanes? Pode falar, continua. Momento, mãe. E nesse dia, veio a médica e falou assim, olha, você não vai tomar mais água, não vai comer mais nada, de antemão, pode ocorrer um parto, sim, hoje prematuro. Mas... não tem como eu te garantir, vai depender dos exames, mas não coma nada, não beba nada. Só que antes disso, antes deles chegarem lá, como eu não tava aguentando a coceira, eu fiz uma hora. Chama a Laninha na frente. Pode pegar. Pera só um momento, gente. Momento, mãe. Daqui a pouco eu mostro a Manu pra vocês. Aí, nesse... Ah, tá. Antes disso, eu peguei e fiz uma oração. Falei assim, oh, meu Deus... Eu estou disposta a passar o que for, principalmente para preservar a minha pequena. Mas se ela já estiver pronta para nascer, por favor, Senhor, abençoa, porque eu já não estou aguentando mais, né? Porque era muita coisa, era pressão alta, era diarreia, era essa coceira que não parava, era toda hora eles me monitorando. Eles, de hora em hora, de 3 em 3 horas, ia olhar, aferir minha pressão. Já tava tomando tanto remédio, mas tanto remédio, já não tinha mais lugar pra veia, pra furar veia, pra achar veia em mim. Porque era soro na veia, era remédio na veia, era não sei o que na veia. E eu já não tava aguentando. Falei, misericórdia, Senhor. Se for... E nessas horas que a gente vê o sofrimento que a mãe passa pelo filho, né? Já a gente, eu falo assim, fisicamente não tinha Manuela nos braços ainda, mas você podia ver o quanto que essa menina já amava como mãe, e ela já era mãe. Mas eu falo assim, é uma experiência de que estava ainda por vir e se tornar plena, e de como que ela já amava. Eu lembro que durante esses dias, a médica do parto de risco falou assim, olha, a gente vai administrar o corticoide. Quando eu tomo injeção, eu fico triste. A gente fala, não, dá uma injeção. Tinha que ver essa menina pular, falar, não, eu vou tomar corticoide. Aí... ela vai nascer! Aí falou assim, onde quer? No bumbum, vamos lá! E mó feliz e tal. Dançando, aquela coisa. Por quê? Porque queria o melhor pro seu filho, né? Eu tô chorando. E nesse dia, ela tomou os corticoides, tudo bem, tudo ok. Pra amadurecer o pulmãozinho. Pra amadurecer o pulmão. Os ultrassons estavam tudo ok. Já estava tendo ensaios de respiração. E nesse dia, que chegou no dia 17 de maio, os resultados dos exames saíram alterados. A médica falou assim, olha,
não tem como a gente esperar mais. Infelizmente a gente conseguiu segurar até 36 semanas e 4 dias. 2 dias. E 2 dias. Mas daqui pra frente o risco maior não é o bebê, o risco maior é você. E aí, antes um pouco do parto, eu tive uma conversa com a médica. A médica me explicou os riscos, né, em relação ao parto. Falou assim, olha, é um parto, como qualquer outro, mas existe o fator de risco, que é a questão da pré-eclâmpsia. Como a pressão da sua esposa ela está elevada, pode ocorrer um sangramento aumentado durante o parto. E pode sim acontecer qualquer tipo de intercorrência que você possa sair da mesa sem a sua esposa e sem a sua filha. Nossa, é difícil, sabe? Porque nesse dia 17, quando a gente já tinha ficado sabendo que ia ter o parto, que ela iria nascer naquele dia, e eu tive, né, que assinar vários termos. O hospital vinha com termos falando que eu me responsabilizaria pelo que acontecesse, né? Porque eu não tinha outra saída, eu não tinha escolha. Ou eu fazia o parto da minha esposa naquele dia, ou eu esperaria e corria o risco de perder a minha esposa e a minha filha por causa da pré-eclâmpsia. E aí eu tive que assinar vários termos no hospital. E nesse dia a gente teve uma conversa e ela falou assim, olha, amor, se acontecer qualquer coisa, eu escolho a Manuela, tá? Então, qualquer coisa que acontecer, é a Manuela. Não pensa em mim não. Escolhe a Manuela. E nesse dia eu fiquei assim, falei, cara, essa menina já ama essa menina demais, porque nem conhece fisicamente e já tá dando a vida, né? A mãe, eu como pai também daria a vida pela minha filha. Mas eu falo assim, aquilo ali não estava apenas na demagogia, era algo que estava concreto, estava acontecendo e era real. Não era uma coisa tipo assim, se algum dia estava acontecendo e poderia se concretizar. Então eu me responsabilizei, né, em fazer o parto naquele dia, com todos os riscos. Estava ciente que eu podia entrar na sala de cirurgia e sair de lá sem minha mulher e minha filha. E eu fiquei muito angustiado porque é uma situação muito difícil, é uma decisão muito difícil, sabe? De você primeiro ter que escolher entre duas pessoas que você ama e depois entre talvez ter que conviver uma vida inteira talvez com uma responsabilidade se tivesse dado alguma coisa errada. E aí, o que foi o parto, né? O parto a gente idealiza uma coisa bem romântica, né? E talvez seja, mas o meu, infelizmente, não foi tão romântico, né? Foi uma coisa muito tensa, né? Primeiro que os médicos vieram... Quando eu entrei pro parto, aí eu acho que a ficha caiu, né? O que eu fiquei tranquila o tempo todo no hospital, na hora do parto eu fiquei tensa. E aí eles aplicaram a anestesia, né, que a gente não sente a perna. Não, foi a pior sensação da vida, assim, que eu tive. Eu já comecei a ficar muito tensa nessa hora. E aí foi até muito rápido o parto, graças a Deus. E aí eles colocaram a Manuela no meu colo pra gente poder vê-la, né, e também tirar foto, se for o caso e tudo mais. E aí, de repente, minhas vistas começaram a ficar um pouco ofusca, eu não tava vendo direito a Manuela, e eu comecei a sentir que eu estava perdendo as forças, parecia que a Manuela ia cair do meu colo. E aí eu virei pro Gabriel e falei assim, meu bem, tira a Manuela daqui, eu não tô conseguindo enxergar o rosto dela, ela vai cair, tira ela daqui, que eu não vou conseguir segurar ela. Eu fiquei assim, falando desse jeito. Aí ele pegou e tirou a Manuela de cima de mim. E depois disso, eu não lembro de mais nada, né? Só um pouquinho antes do parto. Quando ela foi pra receber anestesia, né? A gente fica numa sala aguardando. E aí eu não pude ir com ela. O médico falou assim, não, é só ela que tem que ir, tal. E na hora que começar o parto, eu te chamo. Naquele momento eu tive o meu momento assim com Nossa Senhora, sabe? Eu falei assim, olha, Nossa Senhora, eu tô aqui te entregando as duas mulheres da minha vida, né? Que é a Manuela e a Lili. Eu peço que a senhora esteja naquela mesa de parto, que a senhora não nos deixe sozinhos, porque eu não sei, eu não imagino a minha vida sem elas duas. Então, por favor, cuida da gente. E naquela hora eu senti uns arrepios, senti uma presença fortíssima de Nossa Senhora naquela sala. Tava eu sozinho e eu sabia que ela estaria lá.
Falei, Jesus, que o Senhor seja um médico dos médicos agora, a operar, que dê tudo certo, que a gente, né, consiga sair vitorioso com a nossa pequena daquele quarto. E o médico, antes de sair, falou assim, olha, muito provável da sua filha precisar de CTI. Porque ela é prematura, ela né, já tem o histórico da pré-eclâmpsia, a gente não sabe o que de alguma forma comprometeu ela. Mas com certeza hoje eu garanto para vocês que ela não vai pro quarto. E aí eu tava lá preparado para virar madrugadas e madrugadas, se fosse o caso, no CTI e tudo mais e tal. Quando aconteceu essa situação, né, da Lili falar assim, tira ela daqui, ela já tava ficando um pouco mais não sei se a palavra é essa, mas ela tava ficando fraca, parecia de alguma forma que ela tava até meio que alucinando, meio grog, assim, não sei se era por causa do remédio, enfim. E aí eu fiquei com a Manuela no colo o tempo todo. E eu tive uma profunda experiência de Deus naquele momento, porque acho que nem todos sabem, mas eu não tive a convivência com meu pai. O meu pai abandonou minha mãe quando nós tínhamos pouco mais de um ano. Então eu não tenho referência nenhuma de pai. E naquele momento, receber concretamente a minha filha nos braços, e mais do que um título, né, ter vivido essa experiência de pai, foi uma cura de Deus pro meu coração. E aí, voltando à questão do parto, entreguei a Manu para a pediatra. A pediatra fez todos os procedimentos que tinha que fazer e falou assim, nossa pai, ela está ótima, ela vai poder ir pro quarto com vocês. Não precisou de CTI, Não gente. precisou de CTI. Então, naquele momento... a gente já viu o agir de Deus, né? Foram vitórias, foram dias que a gente foi vivendo. Eu escutei uma frase, esses dias para trás, que falava assim, quando você tem um objetivo, você chega no objetivo, na verdade a realização não é nem porque você conquistou o objetivo, é porque você olhou para trás e viu que o caminho valeu a pena. Então, se tivesse que passar por tudo isso novamente, a gente passaria. Por quê? Porque o caminho vale a pena. Então, nesse dia, a gente foi pro quarto, passei a madrugada com a Manuela, a Lili estava totalmente debilitada. Ela disse que não lembra de nada porque a anemia, ela fez um exame na parte da manhã e foi acusado que ela estava com uma anemia muito profunda. E as hemácias dela abaixaram muito. Tava, quanto que tava? 5. Era 11, 5, não é isso? Hemoglobina, não é isso? Hemoglobina. Foi pra acho que tava 5. 5 milhões, alguma coisa assim. Então, o normal é tipo 11, foi pra 5. As médicas estavam muito preocupadas. Ela não estava conseguindo fisicamente, né, dar conta de amamentar. Se ela chorar, você me dá. Ela não estava conseguindo humanamente dar de mamar. Ela não estava conseguindo humanamente tomar o banho. E aí começou a segunda parte, né, da provação, né, que a gente pode se dizer assim. Durante o parto, ela teve um sangramento aumentado. Ela teve uma certa hemorragia. Perdeu muito sangue e devido a essa perda de sangue, a queda da hemoglobina. E com isso, ela precisou recorrer àquilo que os médicos dizem que, tipo assim, que é no último caso, que é a transfusão de sangue e outras coisas mais. Pode falar. Então, aí na segunda-feira, pós-parto, né, porque eu ganhei ela no domingo, dia 17, 11h27 da noite. Na segunda-feira, eu não lembro de nada. Eu não sei como que eu fui parar no quarto, eu não sei como que eu amamentei a Manuela. O pessoal fica me contando coisas que eu fiz, falei, agi. Eu falo assim, gente, não lembro disso. A única coisa que eu lembro é que os médicos iam pra conversar comigo, porque de hora em hora ia um médico lá pra conversar comigo. Eu fui muito bem cuidada, né, no Hospital Mater Dei, indico demais. Fui muito bem cuidada lá por toda a equipe médica. E eu lembro que eles vinham sempre conversar comigo e era muito engraçado porque eles perguntavam, e aí, como que você tá? O que você tá sentindo hoje? Eu, não, doutor, eu tô bem, eu tô sentindo e cochilava assim, ficava 1 minuto cochilando, aí eu acordava,
eu tô falando alguma coisa com o senhor? Tipo assim, aí a doutora falava assim, os doutores, né? Você tá cansada, né? Hoje, né? Tipo assim, já entendendo o que tava acontecendo comigo. E assim foi o dia inteiro. E aí o que acontece? Uma amiga minha, Maria Tereza, ela falou comigo assim, ó, quando você ganhar neném, você compra uma calcinha absorvente porque sangra muito pós-parto, senão o absorvente ele não vai segurar. Compre essa calcinha que eu tô indicando. Aí eu comprei a calcinha que ela me indicou. E aí na segunda-feira eu fui ao banheiro, né, de noite, e na hora que eu sentei na privada, saiu tanto sangue, mas tanto sangue, e a calcinha tava transbordando de sangue, que eu pensei assim, nossa senhora, realmente sangra muito, né? Ainda bom que eu comprei essa calcinha aqui. E aí nessa hora a enfermeira tava vindo que ela ia me dar ela ia me dar os medicamentos, né? Aí eu chamei ela, ô Elisângela, a enfermeira. Sangra muito, né, depois do parto, né? Ela falou assim, Lili, sangra muito. Eu falei assim, é desse jeito aqui? Na hora que ela chegou lá, que ela viu a privada toda cheia de sangue, o chão todo cheio de sangue, essa calcinha toda transbordando de sangue, ela falou assim, nossa, mas peraí, você tá sangrando muito, peraí que eu vou chamar a médica. E aí ela chamou a doutora Leila, que foi um anjo na minha vida, uma gracinha. A doutora Leila foi lá, fez o toque, olhou tudo direitinho. E aí ela pegou e falou assim, ô Liliane, você tá tendo uma hemorragia tardia. Nós vamos entrar com medicamento para poder ver se a gente consegue parar essa hemorragia, porque o seu útero, ao invés de contrair, ele tá dilatando. Né? Ele tá com 2 centímetros de dilatação, que não é normal. E aí as veias não estão sendo fechadas, pelo contrário, estão abrindo e por isso que tá tendo esse sangramento. A gente vai entrar com medicamento para poder parar, mas se não parar, infelizmente a gente vai ter que voltar pro bloco cirúrgico e vai ter que fazer a retirada do seu útero. Nessa hora que a doutora falou isso, eu comecei a chorar. Foi a pior noite. Dos 18 dias que eu fiquei internada, foi o pior momento da minha vida ali. Eu comecei a chorar, olhei pra Manuela nessa hora e falei assim, doutora, por favor, coloca o remédio, aplica o remédio que você quiser, faz o que você quiser comigo, mas por favor, não tira meu útero, eu quero ter outro filho, eu não aguentaria uma outra cirurgia, eu tô fraca, eu perdi muito sangue, por favor, faça o que você quiser, mas preserve meu útero, por favor. Aí ela falou assim, olha, a nossa intenção não é tirar seu útero, nós vamos entrar com medicamento e se você responder, nós não vamos tirar, vai ser no último caso, vamos iniciar agora? Vamos. Isso era umas 9 horas da noite na segunda-feira, até 7 horas da manhã do outro dia, de hora em hora ia médico lá fazer massagem no meu abdômen. Pensa, gente, pós-parto, cesárea, 7 camadas cortada e costurada, a barriga inchada, eu com dor e vindo médicos e mais médicos em cima de mim fazendo. Pra poder contrair meu útero na mão, né? Porque eles estavam me dando um remédio, mas eles também queriam fazer a massagem pra ajudar. E eu sentindo uma dor, mas uma dor muito forte. E tinha que suportar aquela dor, né? E aí, o que eles faziam? Eles trocavam meu lençol de hora em hora e falavam assim, ó, daqui 1 hora a gente volta pra ver como é que tá o sangramento. Quando eles voltavam, o lençol tava todo encharcado de sangue. Aí eles viam que ainda estava continuando o sangramento. Aí fazia exame de toque, palpava minha barriga. E o sangramento continuava. E aí eles foram colocando soro na veia. Um soro lá específico para quem tá tendo hemorragia. E foi fazendo transfusão de sangue, hemácia. Nossa, a noite inteira. Tanto que eu tinha 2 acessos, um em cada braço. E sendo que cada acesso tinha 3 entradas para 3 medicamentos diferentes. Eu lá, cheio de medicamento na veia. E foi assim a noite inteira, até que por volta de 7 horas da manhã, graças a Deus, eles conseguiram contrair, né, o meu útero. E não precisou, graças a Deus, eu voltar pro bloco cirúrgico, né? Fiquei muito feliz por isso. Mas mesmo assim eu ainda estava muito fraca, né? A anemia estava muito forte ainda, a perda de sangue ainda estava tendo que ser controlada ali. Eles estavam vendo a possibilidade de se eu teria que tomar ter que ter mais transfusão de sangue ou não. E a minha pressão não baixava de jeito nenhum. E fora isso, Manuela já tinha nascido, né, gente? Precisava dar de mamar pra ela, precisava cuidar da minha pequena, tadinha. Ela ficou jogada ali, do lado ali,
com fome, não reclamava, tadinha. Essa menina vai ser santa, em nome de Jesus, porque ela não reclamava. Teve um dia que eu fiz transfusão de sangue, era médico toda hora lá me examinando, que ela ficou 8 horas sem alimentar e ela não reclamou. Na hora que acabou os procedimentos, que eu pensei, meu Deus, eu tenho que alimentar minha pequena. Já tinha umas 8 horas que ela não se alimentava, tadinha. E nessa confusão, sentindo muita dor, ao colocá-la aqui em cima doía, né, a barriga, eu não tava conseguindo amamentá-la direito. Eu tive que começar a dar fórmula para ela lá no hospital. Os meus seios ficaram tão inchados de tanto leite que começou a dar febre em mim. Então foi assim, um momento muito difícil mesmo, né? E diante de todo aquele momento, os meus exames não ficavam bons de jeito nenhum. Toda hora tinha alteração de um exame, aí eles tinham que entrar com um procedimento novo, aí vinha um médico novo para me avaliar, e alta, não tinha previsão de alta, e eu naquela angústia, eu comecei a chorar, eu fiquei muito chorosa mesmo, e falava assim, Senhor, por favor, me cura, eu quero voltar para casa, eu quero cuidar da minha pequena, eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar da minha família, eu quero ser mãe. Eu tô aqui desse jeito, cada hora é uma coisa, parece que eu nunca vou sair. Me ajuda, por favor, Senhor Jesus, eu te peço, me cura, eu quero voltar para casa. E eu chorando, pedindo a Deus essa graça, né? Só responder a Tata aqui. Uhum. Ela não conseguia mamar e a Manuela ela não conseguia dar de mamar e a Manuela também não conseguia pegar. Uhum. Então, assim, a gente teve que entrar com a fórmula no início porque ela não conseguia mesmo. Ela não conseguia mamar, a Manuela. O jeito, enfim. Em alguns momentos ela pegava, em alguns momentos eu conseguia dar uma mamar, mas eu sentia muita dor mesmo. E aí chegava alguns momentos, acho que por causa do estresse, né, tem muito isso, a Manuela não conseguia às vezes pegar o peito, ela ficava nervosa porque ela tava com fome, querendo mamar, e aí nisso ela tava perdendo peso, né, e não podia, principalmente por ser prematura. Aí a médica pegou e falou assim, olha, como ela tá perdendo peso, tem que dar a fórmula. Nossa, eu chorei isso pra mãe, assim, quem é mãe vai saber, vai me entender. Isso daí é a mesma, é horrível. Quando fala assim, vamos dar a fórmula, você não poder dar o peito, não poder cuidar dessa criança, você se sente assim, impotente. É uma sensação horrível. Nessa hora eu chorei. Nossa, eu me senti decepcionada, me senti horrível, assim, é uma sensação muito ruim mesmo, né, mas tinha que dar a fórmula, a gente dava, né, dava chorando a fórmula pra Manuela. Mas enfim, e aí eu nessa oração, isso daí foi numa quarta-feira, dia 20, né, eu fiz essa oração, e aí minha médica falou assim, olha, Lili, a gente vai ter que fazer mais uma transfusão, porque você ainda perdeu mais um pouquinho de sangue, e nós vamos entrar também com ferro na veia, porque sua anemia tá muito assim, pra gente ver se melhora esses exames aí. E eu tinha feito essa oração, né? E aí eles iam aplicar a transfusão de sangue em mim, fazer a transfusão de sangue por volta de 1h da tarde. Só que aí eles aferiram minha pressão e viram que minha pressão estava muito alterada. E aí eles falaram assim, olha, tem que controlar um pouco a pressão. Com essa pressão, e se você receber a transfusão de sangue, você vai passar mal. Então nós vamos entrar primeiro com remédio aqui, esperar ele fazer efeito, ver sua pressão. Quando sua pressão ficar tranquila, que dê pra gente poder fazer a transfusão de sangue, a gente faz a transfusão de sangue. Beleza, aí nisso as horas foram passando, né? E aí aí depois conseguiram estabilizar um pouco minha pressão, de modo que ficou bacana pra receber a transfusão, né? Aí veio o pessoal pra poder achar um acesso em mim. Não conseguia de jeito nenhum, porque minhas veias já estavam tudo finas, né? Que eles falam, né? De tanto tempo que eu já tava no hospital e tanto que eu já tinha furado, né? E aí eles furaram em 7 lugares diferentes e não conseguia encontrar uma veia, não conseguia. A veia não dava retorno, até que por fim eles conseguiram fazer o acesso, né, para poder fazer a transfusão de sangue e ligaram como que fala? Ligaram o sangue em mim, ai, como que chama? A bolsa de sangue. Ligaram a bolsa de sangue em mim. Adivinha que horas que era, gente? Às 15 horas. E nessa hora, ela tava muito tensa, porque a menina que veio passar o procedimento, eu falei assim, ela vai morrer na transfusão. Ela falou assim, olha... Ela esticou desse jeito. Olha, se você sentir qualquer coisa, nos avisa. Aí eu pensei, meu Deus. Eu sei fazer de um jeito mais terrorista. Olha, se você sentir qualquer coisa, arrepios, qualquer coisa, nos comunique, porque pode
ser fatal. E ela falava de um jeito que eu comecei a arrepiar. Você tá sentindo bem? Você tá se sentindo bem? Você tá sentindo alguma coisa? Pode falar. Eu falei, não, a transfusão foi mais eu fiquei muito tensa nessa transfusão, né? Só que aí eles conseguiram, às 15 horas, ligar a máquina da transfusão lá. E aí, devido a esse todo momento de tensão... E aí eu acho que a Carol tava fazendo a oração do texto da misericórdia, a gente tava acompanhando, né? Só que eu não tinha nem me tocado ainda, a gente fica tão tensa, né? E aí, como eu estava também muito desidratada e amamentando, né? Aí a médica falou assim, olha, você não pode ficar sem tomar água, você tem que ir tomando água, tá? Água o tempo todo, tinha que tomar uns 3 litros, 4 litros de água por dia. Você tem que ir tomando água, tem que tomar água. E aí, quando eu fui buscar água pra ela, eu falei assim, amor, 3 horas, ela... 3 horas. E ela tava tomando sangue. E a água, a gente teve uma inspiração, nós fizemos a seguinte oração. Eu falei, Senhor, que esse sangue agora, que está entrando nas veias dela, seja o teu sangue, Senhor. Que seja o teu sangue a curar toda anemia. Que seja o teu sangue, Senhor, a restabelecer tudo aquilo que está desequilibrado. Que o teu sangue, Senhor, que o Senhor possa fazer uma verdadeira transfusão de sangue agora. Que o sangue e a água que entra agora nela possa lavar todo o organismo dela e trazer e restabelecer a cura. E tomou sangue, tomou a água, rezando, enfim. E aí a gente rezou, ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa hora, eu percebi o cuidado de Deus. Eu virei pro Gabriel e falei assim, chorando, não, minto, eu mandei uma mensagem pro Guto, meu irmão, chorando e falando assim, olha, 15 horas, como sempre, o Senhor deixando a sua marca, né? Porque Ele sempre deixa a sua marca. Nessa hora eu entendi, o Senhor tá cuidando de mim mesmo. Não, poderia ser qualquer hora, gente, essa transfusão. Ia ser mais cedo. Teve uma alteração na minha pressão. Eles demoraram a encontrar a veia em mim. E quando conseguiu tudo, que eles até marcou horário lá, né? Na hora que eles falaram assim, pronto, estamos começando agora, liga aí. Que horas é agora? 15 horas. Tipo assim, é muito de Deus. É uma marca assim, não tem o que questionar, entendeu? É uma marca do carinho de Deus mesmo. E nessa hora eu fiquei muito assim, emocionada. E após essa transfusão de sangue, gente, meus exames só foram ficando bons. Só foram ficando bons. Minha anemia, eu não precisei mais ter uma transfusão. A minha pressão, ela estabilizou. Tanto que eles queriam até me dar alta, ficou oscilando assim, acho que a gente já vai te dar alta na sexta-feira, né? Acho que a gente já vai te dar alta. Só que aí eles preferiram deixar um pouquinho mais pra eu me observar melhor e me deram alta no domingo. E fora isso que eu deixei de comentar, a minha barriga ela teve um hematoma pós-parto, né? Que eles acharam que talvez seria preciso drenar a barriga, que seria mais um procedimento que eles também ficaram muito preocupados. Né, estavam muito preocupados com isso. E a barriga assim, ela tava até preta, não era roxa, não era preta, de fora a fora assim, porque ficou um hematoma assim muito feio mesmo. E depois dessa transfusão de sangue clareou de tal forma a barriga que eles ficaram surpresa, que eles falaram assim que demoraria 30 dias. Demoraria 30 dias para clarear. E o negócio começou a clarear assim, começou a sumir. Que eles falaram assim, gente, como melhorou muito bem. Tanto que eles iam até fazer um outro exame lá pra apurar mais profundamente, nem precisaram fazer esse exame, porque o meu próprio corpo respondeu e já mostrou pra eles que tava ficando tudo bem. E aí, quando foi no domingo, dia 24, nós recebemos alta, viemos pra casa com a nossa pequena Manuela. Foi uma alegria muito grande, né? Uma vitória muito grande de Deus. E celebrando a vida, né? A alegria de poder celebrar a vida, a alegria de poder celebrar a vitória em meio a essa pandemia, né? A Manuela hoje é a alegria da nossa vida, a alegria da nossa casa. Ela é uma criança maravilhosa, super tranquila, ela só fica brava na hora que quer mamar. Na hora que quer mamar, ela chora. Fora isso, dorme a noite inteira. Graças a Deus não teve cólica até hoje. Esse lado da maternidade que o povo fala aí que minha vida acabou, não durmo mais, tô com olheira. Eu não conhecia ainda esse lado, graças a Deus, da maternidade, porque ela é muito tranquila, muito mesmo tranquila. E assim, ela é um presente mesmo de Deus, né? Como o nome dela diz, ela é a presença de Deus, é Deus conosco mesmo, assim, eu fico muito feliz. Só que aquilo que eu tenho aprendido com os santos, né? Eu quero trazer aqui pra vocês, né? Às vezes a gente celebra muito a vitória, a alegria, né? Das vitórias que Deus dá pra gente.
E a gente percebe o quanto que Deus nos livra, né, de tantas coisas, né, e nos dá a graça, né, da alegria, nos dá a graça da vida, né, que isso é muito bom. Mas também o Senhor, Ele nos convida à cruz. E muitas vezes Ele não nos poupa, né, da cruz, como santos, né. Eu lembro de Santa Gemma, que é uma história maravilhosa dela, que o Senhor falou, olha, eu quero sua mãe. Pediu para ela a mãe dela. E ela deu, né? A mãe sofreu muito, mas deu por amor ao Senhor. E quantas outras humilhações ela foi sofrendo e tudo ela foi oferecendo para o Senhor. E o que eu aprendo ao estudar a vida dos santos, né? Quando a gente entra na caminhada, às vezes a gente olha para o santo e pensa, nossa, esse santo, ele intercede por isso, então eu vou me apegar nele. Ah, esse santo aqui é o santo do emprego, então eu vou apegar nele. Ah, esse daqui é da causa impossível, eu tô com uma causa impossível, vou me apegar a ele. Eu procuro me apegar ao santo de uma forma diferente. Eu olho para o santo e vejo o quanto eles amaram e o quanto eles consolaram o Senhor, e o quanto eles fizeram, às vezes, da vida deles, na simplicidade, no ordinário do dia a dia, eles conseguiram agradar o coração de Deus a ponto de ser santo, né? Como Santa Teresinha, Santa Zélia, São Luís. A gente uma pausa aqui pra mulher respirar, porque senão ela engasga aqui, engasga com o ar. Eu empolgo. Mas ela tá falando uma coisa e que é muito séria nos dias de hoje. A gente iniciou a live cantando uma música, né, do Tony Allison, Deus é poderoso para fazer. E a gente vem vendo e presenciando e experimentando uma onda de avivamento que é maravilhosa. Deus é poderoso para fazer. Uhul! Glória a Deus. Vou olhar pra cá então. Tem que reiniciar o Instagram daqui a pouco. Eu vou reiniciar o Instagram daqui a pouco. Você me fala na hora Pode que for. falar, já reinicio. Ô, gente, eu vou reiniciar o Instagram, tá bom? Fiquem aí, já volto. E agora estamos com vocês no Espera Facebook. aí, pessoal do Facebook. Espera aí, pessoal do Facebook, que eu já volto. Só tô aqui fazendo momento Instagram. Aí como é que vai? Ô, Dom Guto, vem cá, por favor. Só um minuto, galera. Momento aqui. Aí como é que eu faço? Encerrar, já fui aí aqui, ó. Avança. Coloca um título aí, grupo de oração aí. Clica aí que vai aparecer o teclado. Uhum. Grupo de oração. E avança de novo. Isso. Conclui. Uhum. Espera só um pouquinho, galera. Aí agora vai lá de novo e agora eu vou no... Não, eu fui no story. Peraí, como é que volta aqui, meu Deus? Ixi, como é que volta aqui? Só um minuto, galera. Como é que volta aqui? Ai, fui errado aqui. É que eu fui no story. Esqueci. Eu tô esquecendo, tá travada. Já tá aqui, pronto. Pronto, gente. Desculpa aí. Estamos de volta no Instagram. Uma pausa para os intervalos comerciais. Uma pausa para os intervalos comerciais. Pera aí, só esperar. Ixi, acho que minha pequena tá chorando. Vamos lá. O pessoal já tá entrando no Instagram. Pera aí, só esperar. Mais um minuto, gente. Só o pessoal do Instagram entrar. Pronto, já tá entrando. Pode falar. E aí, a gente falava da parte que a gente está vivendo, experimentando uma onda de avivamento que é espetacular. O Espírito Santo tem avivado as igrejas, a gente tem tido experiências maravilhosas, porém... Tá tranquilinho, tá chorando. Ah, tá bom. Porém, as pessoas elas se apegam naquilo o que Deus tem para me oferecer. Aí uma igreja lá fala assim, vou tentar olhar pros dois. Vem pra cá que nós vamos te proporcionar a prosperidade. Você vai lá dar seu dízimo de 10% e que daqui não sei quanto tempo você vai ter bens, riquezas, enfim. Vem pra cá se você quer emagrecer. Aqui a gente reza e queima gordura. Aí a pessoa vai lá pra igreja que queima gordura. E a gente vai fazendo esse supermercado da fé aí. Mas o que é perigoso disso aí? E quando eu rezar e que Deus não fizer a minha vontade? Pra onde que eu vou? E Deus não intervir. E Deus não intervir. Ele aí... é poderoso para fazer. Deus, ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Mas o que tem que ficar disso tudo é a minha fidelidade.
Porque A nossa confiança. eu rezo, Deus realiza um milagre, uhul, glória a Deus. A gente tem visto, né, diante dessa pandemia, vários testemunhos de pessoas assim, glória a Deus, Deus nos livrou do coronavírus, Deus nos livrou fulano da morte, eu estava 40 dias. Mas e se Deus não livrar? A sua fé acabou? A sua vida acabou? Qual que é o sentido da vida? Então, o que fica diante desse questionamento é a fé. Diante de todas essas situações que, às vezes eu rezo, eu tenho aquela sensação de que Deus não me escuta. Eu rezo e falo, Senhor, muda a minha vida, me dá um emprego novo. E esse emprego às vezes não aparece. Fica a fé. Às vezes eu rezo e a enfermidade não passa. Porque eu não sei. A fé. A resposta é a fé. E aí, pensando na vida dos santos, né? Os santos, eles tinham muito isso, né? De confiar no Senhor, mesmo quando às vezes aparecia uma cruz muito grande, uma dor muito grande. E eles tinham olhar na eternidade, né? Eles não tinham olhar aqui nas coisas que passam, né? Eles tinham olhar na eternidade. E aí eles sabiam sofrer as coisas com Deus, com olhar na eternidade, né? E estudando a vida dos santos, eu tenho feito esse exercício para minha vida, né? Eu sou apaixonada, por exemplo, com Santa Zélia e São Luís. E Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, teve câncer e morreu de câncer, né? Santa Teresinha perdeu sua mãe ainda na infância e com 24 anos ela também veio a falecer, e assim vai. A gente vai ver na vida dos santos, né? Por que eu tô falando disso? Porque, né, no dia 17 de maio, nós estávamos celebrando a vida, nós estávamos celebrando a alegria de ter dado tudo certo, né? Graças a Deus, louvado seja Deus, o Senhor me livrou, eu não morri, eu não tive nenhuma sequela no parto, hoje eu estou super bem, minha pequena, graças a Deus, nada aconteceu com ela, não precisou nem ir pro CTI, é uma criança saudável, perfeita, que nunca teve nem sequer um resfriado. E aí a gente está celebrando o quê? A vida, a alegria, o Deus do livramento, né? Nossa, Deus me livrou, glória a Deus. Só que aí 1 mês e 12 dias depois, o sofrimento visitou a nossa casa, né? A minha mãe passou mal no dia 27, né? Muitos deles sabem. No dia 27 ela passou mal, e que foi no sábado. Passou muito mal, foi levada para o hospital, lá já entubaram ela estava com 22% de saturação. E aí quando foi no dia 29, na segunda-feira, às 7h30 da manhã, ela veio a falecer. Né? Foi uma dor muito grande, está sendo uma dor muito grande para minha família, né? Principalmente porque foi muito de repente. Ela era uma mulher jovem, 64 anos, cheia de vida, né? Ficava falando, nossa, eu quero viajar, quero fazer acontecer, gostava de passear, gostava de ir na igreja, gostava de ir na minha casa, né? Ela era uma alegria, assim, só vendo, né? Cheia de vida, a gente nunca imaginava. E aí ela veio a falecer. E aí, no dia que meus irmãos me deram a notícia, né? Foi até estranho, assim, né? Porque eu sempre fui a mais desesperada aqui de casa. Quando na infância, adolescência, né, na juventude, minha mãe passava mal, por exemplo, eu entrava em desespero. Eu não aguentava ver minha mãe passar mal, de tanto que pra mim era sofrido imaginar sem ela. Eu entrava em desespero mesmo. E aí, quando meus irmãos ficaram sabendo primeiro do óbito dela, né? Quando eles foram me falar, eles foram muito cautelosos, ficaram morrendo de medo, assim, não, Lili tá dando de mamar, tá amamentando, né? Tá com um bebê de 1 mês e 12 dias, ainda tomando alguns remédios por conta de tudo que ela passou da pré-eclâmpsia, se recuperando, etc. E a gente vai dar essa notícia, nossa senhora, como que vai ser? Vamos tentar escolher a melhor forma para poder falar com ela, pensando que quando eles fossem me contar, eu ia entrar em desespero, em estado de choque, ia fazer um auê, ia morrer assim do coração, né? Eu já tinha até combinado, falou assim, ó, vai jogar a menina pra cima, então, Chile, você vai pegar a menina. Você fica... Na hora que eu chegar lá, falou assim, você quer me dar a Manu? Que eu tava com ela no colo. Eu, não, por quê? Tipo assim, né? Mas aí o que acontece? Eles chegaram lá na minha casa, na hora que eles chegaram, eu não me toquei que poderia ser essa notícia. Eu peguei e falei assim, oh, que legal, vocês vieram me visitar, nossa, que alegria ter vocês aqui em casa. Aí, de repente, passou uns segundos, eu vi que os olhos deles estavam inchados, chorosos. Aí eu, uai, peraí,
não, vocês três aqui me visitam. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a mamãe morreu? Peguei e falei assim. Aí eles pegaram e falaram assim, ela morreu. Na hora que eles falaram isso comigo, a reação que eu tive foi a seguinte, eu abaixei minha cabeça e falei assim, espera aí, eu preciso ver o que isso vai impactar na minha vida, o que isso significa pra mim. Peguei e fiquei pensando. Aí o Kennedy, meu irmão, ficou me olhando e falou assim, como assim isso vai impactar? Eu não tô entendendo você. Mas por quê? Porque nessa hora, um pouquinho antes, vou contar um pouquinho antes. No domingo, quando a gente ficou sabendo que minha mãe ia ser entubada, que o estado dela era grave, eu chorei muito, 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 muito mesmo. E aí eu liguei a TV na adoração do Instituto Resed, da irmã Kelly Patrícia, e lá fui acompanhando a adoração. Nessa hora o Hudson até me ligou. Eu tava chorando muito e assim, uma dor assim, que parecia que eu não ia aguentar. Eu falando, Hudson, pelo amor de Deus, reza pela minha mãe, eu não posso perder minha mãe é tudo pra mim, que não sei o que. E eu chorando. E aí ele falou, não, nós vamos rezar por você. E assim eu fiquei o domingo o tempo todo chorosa, nós chorando muito mesmo. E aí quando foi na segunda-feira, quando veio a notícia, a primeira coisa que veio no meu coração foi a vida dos santos. Eu lembrei de muitos santos, eu lembrei de Santa Teresinha que perdeu a mãe dela, eu lembrei de Santa Gema, eu fui lembrando do sofrimento dos santos que às vezes passavam por uma enfermidade, que às vezes Santa Rita, se eu não me engano, que entregou os filhos dela na juventude para que eles não cometessem, vingassem a morte do pai. E assim eu fui lembrando de cada santo, e aí eu fui perguntando para Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer com isso? Eu fui perguntando. E aí eu também fui lembrando de pessoas que já tinham perdido sua mãe, como a Cristina, o Dé e vários outros. E aí como que eu fui analisando a situação? Como que eu fui buscando conforto na situação? Eu fui pensando no olhar da eternidade, fui entregando para Deus a minha mãe, falando, Senhor, o Senhor me convida a me unir com o Senhor na cruz. Então eu vou me unir nessa dor. E eu fui pensando como que eu poderia viver essa dor de uma forma santa. Não como quem não conhece a Deus, né? Mas de uma forma mais santa. Porque eu precisava ser de Deus para minha família nesse momento, né? Eu precisava passar Deus para minha família nesse momento. O Deus que eu venho pregando há tanto tempo, eu precisava de alguma forma viver Ele. Porque senão é muito fácil quando a gente tá lá no grupo de oração falando Deus é mais, não sei o que. E na hora que Ele precisa ser mais na nossa vida, se a gente desespera como quem não acredita na eternidade, como quem não acredita que, apesar de Deus não ter livrado a minha mãe, Ele tá cuidando de tudo. E se Ele não livrou, porque Ele é poderoso, ele era poderoso para livrar, mas se Ele não quis livrar da morte é porque um propósito tinha, né? E é um propósito que a gente só vai saber quando a gente se encontrar com Ele, mas eu preciso confiar na misericórdia e no amor de Deus, né? Então nesse momento eu fui pensando na vida dos santos e fui pensando como que eu poderia viver essa dor da forma mais santa possível, né? E fui fazendo toda essa analogia e fui pensando e fui rezando, entregando a minha mãe para Deus. E aí o que fica, né? E tudo isso que aconteceu comigo desde a pandemia, com a pré-eclâmpsia, agora passando essa dor da morte da minha mãe, né? Quando Santa Teresinha fala que a vida é um brevíssimo segundo, meu irmão, a vida é um brevíssimo segundo. Isso não é uma frase romântica para se colocar em status na foto ou no perfil do Facebook, como dizendo, olha, que frase romântica, que frase forte. Não, a vida é um brevíssimo segundo. Porque a gente, às vezes, a gente pensa o seguinte, se eu estou servindo ao Senhor, o Senhor vai me livrar. É assim que a gente pensa. Só que aí quando não livra, a gente se revolta. Entendeu? A gente se revolta. Quando eu comecei a rezar pela minha mãe, que ela estava doente, e eu falava com o Gabriel, eu falava assim, eu não penso que tipo assim, eu não penso que Deus vai livrar ou não vai livrar. Eu tô entregue à vontade de Deus, porque eu sei que talvez Ele não livre. E o fato de Ele não livrar não significa que não é porque Ele não tem poder, não é porque Ele não me ama, não é porque Ele não tá cuidando de mim, mas o Senhor sabe, ué. Se for assim, então o Padre Léo não era pra ter morrido. Existe uma pessoa que agradava tanto o coração de Deus como o Padre Léo, e ele morreu de câncer.
né? Santa Teresinha, uma santa que agradava tanto o coração de Deus, morreu aos 24 anos, entendeu? Então eu tenho muito isso na minha cabeça, sabe? Lógico, eu quero uma coisa, vamos supor, eu quero a cura, eu quero o livramento, eu vou pedir a Deus. Mas eu peço, uma entrega na certeza que se não for o melhor, Ele não vai dar o livramento. E eu preciso confiar que Ele sabe o que é melhor. Entendeu? É isso que eu gostaria, assim, que também você pegasse pra sua vida, meu irmão. Porque às vezes o que acontece? Eu não sei se eu tô conseguindo explicar o que eu sinto, entendeu? Mas o que acontece? Às vezes a gente quer uma coisa, às vezes a gente tá passando por uma enfermidade. Aí a gente vai lá e fala: Senhor, me cura dessa enfermidade. Aí o Senhor cura, Ele livra da enfermidade. Aí a gente pega e fala: não, Deus é bom demais, porque Deus me livrou dessa enfermidade, Deus me honrou a minha fé, que não sei o quê. Aí se passa um tempo, você passa por uma outra dificuldade e Deus não te livra, aí você começa a questionar o poder de Deus. E a fidelidade de Deus. E começa a questionar a fidelidade de Deus. E aí parece o quê? Então você não é de fé? Deus não honrou sua fé? Não, gente. O Senhor, Ele nos convida, nós que somos cristãos, a se unir com Ele na cruz. Muitas e muitas vezes Ele permite certos sofrimentos para que a gente possa amá-lo, consolá-lo, para que a gente possa viver nessa extensão da cruz. É isso que o Senhor nos convida. E eu vejo muito isso na morte da minha mãe. É uma dor horrível, gente. É uma dor horrível. Você perder, eu falava com o Gabriel, eu me sinto pobre, né? Eu perdi um dos bens mais preciosos da minha vida, que é a minha mãe, né? E para mim é uma dor muito grande, assim, de um modo bem especial, porque ela entra a perda da minha mãe é um contraste com o nascimento da Manu. Quando eu olho para Manu, a maioria das vezes eu choro. Por quê? Porque às vezes eu olho pra Manu, que por exemplo tá começando a rir agora, eu lembro da minha mãe. Que se ela tivesse viva, eu ia fazer um vídeo e ia mandar pra ela. Entendeu? Às vezes acontece uma novidade na vida da Manu, ou às vezes ela, igual ela tomou as vacinas esse dia e ficou mais enjoadinha, né? Passando um pouquinho mais de mal, eu queria contar pra ela. Então o tempo todo vai tendo aquele contraste. Vida da Manu versus a minha mãe que não está aqui. Né? E eu gostaria muito, nossa, eu sempre pedi a Deus, falava assim: ô Senhor, dai a graça dos meus filhos terem os avós, porque eu amava ter os meus avós. Quando eu perdi minhas avós, né, no caso, porque meus avós eu não conheci, mas as minhas vovozinhas eu conheci. Quando eu as perdi, meu Deus, até hoje eu sinto falta. É diferente uma casa que tem vó, né, que tem vô, é diferente o Natal, tudo é diferente, né? E aí eu sempre falava: Senhor, eu quero muito que os meus filhos tenham a graça de crescer com seus avós, de ter referência dos avós. E aí com 1 mês e 12 dias a Manuela perdeu a avó dela, né? E isso pra mim é o que mais dói, assim, de perceber que a Manuela não vai ter a referência de quem é a avó dela, que minha mãe não vai poder, né? Acompanhar o crescimento da Manuela, de conhecer de fato a Manuela. Enfim, isso daí pra mim é uma dor muito, muito, muito grande. Só que o que eu tomei a decisão? Eu tomei a decisão de viver essa dor unida a Jesus. Porque igual eu falava no texto que eu rezava esses dias, o sofrimento ele vai chegar, meu irmão. Você querendo ou não. O Senhor pode te livrar hoje de uma enfermidade, pode te livrar hoje da morte, mas uma hora você vai morrer. Ninguém é eterno. Uma hora eu vou morrer, uma hora você vai perder o seu ente querido. Talvez hoje o Senhor livrou esse ente querido seu de uma enfermidade, ele vai ficar mais 10 anos aqui, mas daqui 10 anos você vai passar pela dor, daqui 20 anos, daqui 50 anos que seja, você vai passar pela dor de perder alguém. Não adianta, essa é a realidade da vida. A vida é um bravíssimo segundo. Às vezes a gente reza, às vezes a gente fala: vai morrer, nós queremos ir pro céu, não sei o quê, mas na hora que a morte chega na nossa porta a gente desespera. Porque às vezes é da boca pra fora, às vezes a gente não aceita de fato essa passagem. A gente não tá pronto, a gente não se abre verdadeiramente para entregar alguém. Vive pensando que essa é uma realidade concreta. Que é uma realidade contrária, que vai acontecer e vai acontecer. E o sofrimento ele vai chegar, meu irmão. Uma hora ou outra o sofrimento chega. Ninguém vive só de alegria aqui na terra, não. A alegria plena é no céu. Então, qualquer hora o sofrimento vai chegar. Se não chegou na sua vida ainda em algum momento, eu acredito que todo mundo aqui já passou por algum sofrimento em algum momento na vida, né? Talvez estão passando.
né? Vai chegar diversos tipos de sofrimento, seja uma enfermidade, seja o desemprego, seja a fome, seja um filho rebelde, seja o que for, até mesmo a morte vai chegar. Você querendo ou não, você aceitando ou não, você fazendo das tripas coração para que isso não aconteça ou não, vai chegar, porque vai além das nossas forças humanas. O que cabe a mim, o que cabe a você é decidir como que nós vamos passar por esse sofrimento. Nós vamos passar murmurando, reclamando, questionando, revoltado, como quem não conhece a Deus, como quem não acredita na eternidade, ou nós vamos passar como os santos passavam, louvando a Deus, glorificando a Deus, confiando em Deus, com o olhar na eternidade, rezando, se abandonando. Como que você vai passar o seu sofrimento? É essa decisão que a gente precisa tomar hoje. A vida é um brevíssimo segundo. A vida é um brevíssimo segundo e o Senhor nos chama. Quando a gente estuda a história de santo, meu irmão, o que eu gostaria muito que você pegasse para sua vida. Não estuda a história do santo pensando, esse santo aqui, ele pode fazer esse impossível na minha vida. Não. Estuda a história dos santos querendo olhar o quanto eles lutaram, o quanto eles se esforçaram para agradar o coração de Deus. E às vezes você estuda alguns santos que você fala assim, gente, mas era tão simples a vida dele, ele não fez nada de extraordinário e conseguiu ser santo, por que eu também não posso ser santa? Santa Zélia, no ordinário do dia a dia, Santa Teresinha, nas pequenas coisas. Então nós precisamos o quê? Aprender a viver essa santidade e precisamos aprender a consolar o coração de Deus, a amar o coração de Deus e a ter o olho na eternidade. O que a morte da minha mãe causou em mim, em particular? Um desejo muito maior pela santidade e pela vida eterna. Hoje, a minha missão é rezar pela salvação da minha mãe. Hoje, as minhas orações é canalizada para a salvação da minha mãe. Por quê? Porque eu quero muito encontrar um dia com ela lá no céu. E por isso também estou lutando para ser santa. Hoje, parece que a eternidade, ter esse olhar para a eternidade ficou mais real para mim. Antes parecia ser uma coisa mais assim, nossa, eu creio em Deus, eu quero o eterno, etc. Mas eu não sei, de alguma forma, parece que de alguma forma eu toquei no real que significa essa passagem, entendeu? Eu não sei se eu tô conseguindo expressar para vocês, mas a morte da minha mãe, ela trouxe uma convicção da vida eterna, ela trouxe uma convicção do esperar em Deus, em confiar de que tudo aqui passa, de não me apegar nas coisas daqui, de buscar a santidade, de buscar mesmo fazer a vontade de Deus, de buscar as coisas de Deus. Me trouxe uma certeza que a morte, ela é certa, a morte é certa. E me trouxe a certeza do quanto que Deus cuida da gente, apesar de minha mãe ter morrido, Deus cuida da gente sim. Por quê? Porque hoje eu creio na salvação da minha mãe. Eu creio. Ela poderia não ter morrido e ter ficado com sequelas, ela poderia ter sofrido muito para morrer, ela não sofreu, graças a Deus. Ela passou mal no sábado, na segunda veio a falecer, ela ficou o tempo todo sedada, então ela não sofreu, ela poderia ter sofrido muito mais. Eu me apego nessas coisinhas, nesses detalhes que Deus vai cuidando. E hoje o Senhor está nos dando a graça de que, enquanto família, nos unir mais ao nosso Pai, né? A cuidar do nosso pai cuidar da gente, a família está mais unida, os irmãos estão mais unidos. Então às vezes é na dor que o Senhor cura a nossa história, é na dor que o Senhor vai trabalhando na nossa história, é na dor que o Senhor vai trabalhando a família, restaurando a família. É assim que eu enxergo as coisas, porque o Senhor, ele poderia ter livrado a minha mãe? Poderia. O Senhor pode curar? Pode. O Senhor pode dar um emprego? Pode. O Senhor pode fazer o que for, porque Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas você quer saber de uma coisa, meu irmão? No fundo, o Senhor Ele não se importa em te dar um emprego ou não te dar um emprego, em curar sua ferida ou não curar sua ferida. No seguinte sentido, o que importa para o Senhor é a salvação, porque Ele sabe que tudo isso é passageiro. Deixa eu só reformular. Deixa ele reformular o que eu tô querendo dizer. Só para entender, Deus, ele tem um projeto para nós, porque senão fica parecendo assim, Deus me jogou aqui na terra e pouco se importa, o problema é seu, você está passando fome, você está doente. Não, Deus tem um projeto de salvação, de vida e felicidade para nós. E o céu para nós, que acreditamos, ele começa aqui. Ele não é uma realidade que está lá e eu estou aqui.
Se eu com a minha vida, se eu com as escolhas que eu fizer, eu optar pelo bem, de alguma forma eu consigo tocar o céu aqui. Agora, o que ela está falando é o seguinte: nada adianta você ser rico, milionário, ter riquezas, posse, bens, status, poder, sendo que a sua salvação você vai perder. Resumindo de uma certa forma que ela falou, o Senhor, ele não se importa no seguinte sentido: ele não vai te dar um emprego de você ficar ambicioso, de você ficar cheio de si, para você perder sua alma por causa de um orgulho. Não. O emprego é necessário, o trabalho edifica o homem, nós precisamos trabalhar, a gente tem conta, precisa comer, enfim. Mas o trabalho é o processo, ele não é o fim. Não é a finalidade da nossa vida, trabalhar. Eu vim à Terra para quê? Para trabalhar 30 anos e depois morrer. Não. Deus, dentro de tudo aquilo que Ele criou, existe esse projeto que é o trabalho. O trabalho edifica o homem, a gente ensina para os nossos filhos o valor do trabalho, o quanto que é importante para, enfim, você ser alguém na vida, os estudos, enfim, é algo concreto, mas você não pode se apegar a isso como finalidade de vida, né? Quando a Lili fala da experiência da morte, né, que Deus poderia ter livrado a mãe dela e não livrou, a gente começou a buscar respostas para isso. E o interessante é que isso é algo particular dela, né? Junto, a gente foi tentando se ajudar. Vamos procurar resposta? Porque às vezes eu não tenho resposta. Ela chega com cada pergunta cabeluda para mim que eu não tenho resposta. O que eu vou falar? Porque Deus quis? Não sei. Vamos pesquisar, vamos rezar. E aí, numa dessas madrugadas, né, a gente está assistindo um testemunho da Glória Apollo. E, humanamente falando, a gente indica muito vocês, né? Tem um testemunho no YouTube, tem um livro dela, audiobook, que fala sobre a vida, a experiência que ela teve com morte, purgatório, a visão que ela teve do inferno, uma experiência que ela teve com o céu e a segunda oportunidade que Deus deu para ela. E durante essa história, o testemunho dela, humanamente falando, não tinha condição nenhuma da Glória Apollo estar aqui. Deus devolveu a vida a ela para um projeto, que é testemunhar a misericórdia dele e testemunhar o que ela viu. E as pessoas que de alguma forma escutarem e verem essa experiência que ela teve e não não mudarem sua vida, não falar assim, opa, peraí, deixa eu ver que caminho que eu tô. O Senhor diz que vai ser cobrado muito mais severamente do que aquele que não conhece. Então, humanamente falando, Deus ele deu uma segunda chance para um projeto, para a Glória Apollo. E hoje a gente desfruta e vê a glória de Deus, e é possível ter uma experiência do céu e visões daquilo que é o eterno que nós não temos. Por que Deus não devolveu a vida à minha sogra, né, a Dona Maria? Porque Ele tinha um projeto para ela. E qual que é esse projeto? Um projeto de felicidade, um projeto de vida eterna. Agora, os pormenores, eu vou ficar querendo, Senhor, impor minha vontade, impor meu projeto, e que o Senhor que faça a minha vontade, assim na terra como no céu. Tá chorando. Não. Deus ele tinha um projeto, e com muita dor que a gente sente essa saudade, mas acredita que ele fez aquilo que era o melhor. Porque ele via além, né? Hoje nós sofremos porque nós não vemos o amanhã. Mas Deus, Momento ele mãe, sabia... Espera só um minutinho, gente. Pode falando, meu amor. Ô, meu amor. Pode falando, meu amor. Deus, ele sabia o que era melhor para nós e o que poderia acontecer no futuro. Nós não sabemos. Nós temos hoje a visão de hoje limitada. Nós somos igual ovelhas, né? Jesus já dizia várias vezes que não conseguimos enxergar mal um palmo na nossa frente e às vezes ficamos na mesma tecla, insistindo nisso, e é nisso que a gente acredita. Mas, assim como Deus ele tinha um projeto para a vida da Glória Apollo, Deus ele tinha um projeto de felicidade para minha sogra. E se de alguma forma, né, a gente escutava muito o padre José Augusto falando isso em uma pregação, às vezes as pessoas num velório, em algum tipo de momento de luto, fica falando assim, nossa, a pessoa era tão jovem, nossa, ela poderia viver mais 10 anos.
Aí ele falava assim, se Jesus, durante o velório, aparecesse e falasse assim, fulana, você quer ficar? Essa daqui é a Manu. Vou mostrar. Você quer ficar ou você quer ir? Como a pessoa já tem uma referência, já tem uma experiência do lado de lá, a pessoa fala assim, não, eu quero ficar aqui do outro lado e traz todo mundo. É esse o sentimento que eu acredito, né? Do céu, é uma alegria que não passa, é um lugar que não tem dor, é algo onde o amor de Deus ele te inflama de tal forma que parece que você vai explodir, não tem preocupação. Enfim, é aquilo que todos nós, no fundo, ansiamos, que é a felicidade. Então, aí eu percebo assim que Deus ele se preocupa com a nossa salvação porque ele sabe que isso é o melhor pra gente. Seria a mesma coisa, tipo assim, a Manuela quer uma boneca. Tá, se sobrar o dinheiro vou dar, ou então, tá, ela quer a boneca, eu vou dar a boneca pra ela. Mas no fundo eu e ele, nós estamos aqui discutindo às vezes a escola dela, estamos discutindo aqui a saúde dela, porque a gente sabe que isso que é o que de fato importa para que ela fique bem, entendeu? É nesse sentido que eu tô querendo dizer. O Senhor, ele pode te dar o que você quiser, meu irmão, o que você quiser. Mas também ele pode não te dar. Por quê? Porque ele vê lá na frente, né? Às vezes quando ele tira uma coisa ou quando ele não... Mostrou só no Instagram, não mostrou no Face, não. Não, ainda não mostrei, não. Vou mostrar. Ainda vou mostrar a Manuela. É minha cara, gente, é minha cara. É porque ela tá mamando, senão ela fica brava. É minha cara, gente. Aí, o Senhor, ele se preocupa com a nossa salvação. Porque isso aqui tudo passa. Ainda que ele nos livre hoje de algum mal, principalmente da morte, vai chegar um momento que a gente vai ter que morrer. Ninguém vai ficar pra semente. Lázaro ressuscitou dos mortos. E depois morreu. Depois morreu, não adianta. Só que quando o Senhor, às vezes, ele livra, ou quando ele permite alguma coisa, é vendo lá na frente aquilo que é para nossa salvação, porque no final o que importa mesmo é a nossa salvação. Então, meu irmão, o que eu convido você, assim como os santos, primeiro, confia no Senhor. Confia. Busque o Senhor não para conseguir isso ou conseguir esse milagre ou aquele outro milagre, mas busque o Senhor para amar o Senhor e deixar ser amado por Senhor. Esse tem que ser o sentido da nossa busca, da nossa caminhada. E não, vou lá porque não vai acontecer o milagre, vou ali porque eu tô precisando de um emprego, vou aqui porque eu tô precisando disso. Não, busque o Senhor para amar o Senhor e deixar o Senhor te amar. Esse seja o sentido da sua caminhada. Segundo ponto, o sofrimento vai chegar na sua porta, meu irmão. Não adianta. Uma hora ou outra o sofrimento chega, a prova chega, porque o homem de Deus é provado pelo fogo, assim como o ouro e a prata. Quando chegar, cabe a você decidir como você vai agir. Você vai agir como aquele que não conhece a Deus, reclamando, murmurando, cadê esse Deus que não age na minha vida? Que injustiça! Eu não tô acreditando. Ou vai agir como santos, confiando, se abandonando, entregando, louvando a Deus mesmo na dor, né? Às vezes a gente canta aquela música mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, te louvo em verdade. Na hora que chega a tempestade, a conversa muda. A gente tem que louvar mesmo na tempestade. Porque a gente só tem Ele, pois somente tem a Ti. Tu és a minha herança. O Senhor é a nossa herança. A gente podia até cantar essa música, dependendo. Porque o Senhor é a nossa herança. E é nessa certeza que a gente tem que caminhar. E a morte da minha mãe, ela trouxe isso pro meu coração. Ela trouxe uma esperança diferente. Ela trouxe uma certeza do céu maior ainda. Uma vontade do céu. Um desejo pelas coisas do céu maior ainda. Sabe? Um desejo de amar mais ainda o Senhor. Um desejo de abandonar mais ainda no Senhor. Uma certeza que o Senhor, Ele cuida de mim e da minha família. A morte da minha mãe trouxe isso. Tudo isso que eu venho passando esses últimos tempos trouxe isso, meu irmão. Então, até o medo, às vezes, que eu tinha, aquele receio de, ai meu Deus, nossa, um dia eu vou morrer, como é que será essa passagem? Não tô mais sentindo isso, sabe? Nossa, tá muito diferente, assim. É uma experiência que eu tive que eu acho que eu não consigo nem sequer expressar, sabe? De tanto que Deus me deu uma graça mesmo, né? De experimentar algo assim, através da morte de minha mãe. Então, meu irmão, que você possa confiar no Senhor. Nós estamos vivendo um momento de pandemia.
Esse momento de pandemia, quantas angústias, quantas pessoas de depressão, meu Deus, quantas pessoas estão desesperadas. Desesperadas, com medo de perder a vida, com medo de perder um ente querido. Quantas pessoas estão angustiadas porque estão ficando desempregadas, porque estão correndo risco de ficar desempregadas, porque estão passando dificuldade financeira. Quantas pessoas, né? O mundo está virado de cabeça para baixo. E muitas vezes a gente não consegue nem rezar. A gente fica com o coração tão angustiado que a gente não consegue nem rezar. Mas eu falo com você, meu irmão, vamos confiar. Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele está olhando para nós, para a nossa dor. Ele está cuidando de nós. Ainda que as coisas não estejam saindo do nosso jeito, da forma como a gente gostaria, a matemática de Deus é completamente diferente da nossa matemática. Mas Ele cuida de nós, Ele não nos abandona nem sequer um minuto. E nós precisamos, assim como os santos, aprender a louvar ao Senhor mesmo na tempestade, mesmo na dor. Mesmo na tempestade, mesmo na dor. O Senhor é Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele cuida de nós. Ele tem, meu irmão, poder para fazer o que quiser. E Ele tem para nós uma morada preparada lá no céu. Ele quer a nossa salvação, Ele quer a nossa santificação, Ele quer o nosso melhor. E o nosso melhor é o céu. Se te livrar de tal coisa vai te trazer o céu, pode ter certeza que o Senhor vai te livrar. Mas se isso de alguma forma não vai te trazer o céu, Ele não vai te livrar. Porque o Senhor, Ele se preocupa com a sua salvação. É o que mais importa para o Senhor, é a sua salvação, é a minha salvação. Ele vê lá na frente. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe que tudo passa. Tá doendo? Tá doendo, mas passa. E Ele nos consola. Hoje a gente vê a alegria de poder estar mais unido ao nosso Pai, de estar podendo cuidar do nosso Pai, Ele deixando ser cuidado, né? O Senhor está trabalhando na nossa história. O Senhor está trabalhando na história de cada um dos meus irmãos. E eu percebo isso na minha história. E isso é nesse momento que a gente vê o agir de Deus, é nesse momento que a gente percebe o quanto Deus nos ama, mesmo não tendo poupado a minha mãe, mesmo a minha mãe tendo morrido, a gente percebe o quanto que Deus nos ama e o quanto que foi cuidado de Deus o tempo todo. O tempo todo. E nós vamos cantar essa música. Deixa eu mostrar primeiro a Manu pra vocês. Peraí. Se ela chorar, vocês não ligam. Gente, pode colocar aqui nos comentários que é minha cara, porque todo mundo vai falar que é, tá? Oi, gente, eu tô meio que dormindo. Ai, meu Deus. Tô meio que dormindo, meio que acordada. Mostra pra galera aqui, ó. Mostra pra galera. Eu sou a Manuela. Oi, gente, eu sou a Manu, eu sou filha E do ó, papai a minha mãe já me coloca pra rezar o rosário, vocês acreditam? E o ofício também. E o ofício no céu também. Meu nome é Manuela Maria, porque minha mãe me consagrou a Virgem Maria. É a cara do pai. Não é gostosa? Depois eu mostro pra vocês mais. Vamos cantar agora a música, finalizando a nossa live nesse momento de oração, né? Peraí, vou negociar. Louvando e bendizendo a Deus mesmo, né? Mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, nós louvamos o Senhor, porque Ele é a nossa herança. Nós temos somente o Senhor. No final, é só o Senhor que ficará. Tudo passará, tudo. Vamos lá, meu bem? Que você possa fechar os seus olhos. Que possa... O Juninho tá mandando um abraço. Sei, Fabinho. Não. Juninho aqui, ó. Ô, Juninho, tamo de olho no você, Juninho. Vamos lá. Mesmo que se agite o mar, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo, te louvo em verdade.
saúde da minha mãe. Mesmo na solidão, eu louvo o Senhor, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade. Vai você no louvando ao Senhor, faça sua oração, fala: Senhor, eu te louvo e te agradeço mesmo na tempestade, mesmo que o mar esteja agitado, mesmo longe dos meus. Senhor, dói muito, mas eu te louvo, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Tu és, Senhor Jesus, a nossa herança, tu és o nosso tudo, Senhor, tu és a nossa alegria, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor. Mesmo que me falte as palavras, ainda que eu não saiba louvar, te louvo em verdade, pois somente tenho a ti, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança, te louvo. Ela rindo, ó. Te louvo. Você tá rindo, amor? Eu te louvo, Senhor, pois somente eu tenho a ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Só para finalizar, a gente tinha iniciado falando que na pandemia a gente tinha montado nada, né, para ela. E aí Deus é tão maravilhoso e tão providente que a gente ganhou tudo. Roupas, nossa, tantas roupas a gente ganhou, graças a Deus, louvado seja Deus. O pessoal se mobilizou e a gente ganhou muita fralda. A minha família foi lá na minha casa de surpresa e montou o quartinho dela todo pra gente. Na hora que eles me mandaram foto, eu fiquei toda emocionada, chorei pra Del, o quartinho dela ficou uma gracinha, ficou muito lindo. E, enfim, nossa, o pessoal lavou as roupinhas dela, montou a mala pra ela. Então, Deus foi muito providente através da generosidade de cada um, né? E eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida de cada um que de uma forma ou de outra, né, nos ajudou, de uma forma ou de outra foi canal de graça, de uma forma ou de outra cuidou de nós nesse momento, né, da manifestação de carinho de cada um, a manifestação mesmo, né, de amor de cada um. Quero louvar e bendizer a Deus. E quero dizer assim, hoje, né, sou muito feliz com essa princesa, a maternidade e a paternidade, né, nos realiza demais. Ela é a alegria mesmo, né, do nosso viver. Nasci para ser mãe, como diz, né? É minha alegria, meu tudo, meu presente de Deus. E quero louvar e bendizer a Deus por tudo, sabe? Louvar e bendizer a Deus mesmo por toda a graça manifestada em nossa vida e por ser um Deus tão bom, um Deus tão maravilhoso, um Deus tão rico em misericórdia. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco, né? Oi, gente. Aqui pelo Facebook 947, pelo Instagram 1212, muitas pessoas, não dá para acompanhar todos os comentários. Ana Paula, Deus abençoe, minha mãe espiritual. Eu
Conheci Gente, muito com vocês. obrigada por todos aí que deixaram recados, etc. Infelizmente não deu pra gente ir lendo, porque senão a gente não conseguia dar o testemunho. É muita gente e era muita coisinha que a gente tinha que falar. Fabinho, não vem com esse negócio de Deus abençoe, no futuro a gente conversa, tá? Não vem com esse papo agora não, rapaz. Mais uma vez, gente, obrigado mesmo pela companhia. Estamos felizes demais de estar aqui compartilhando esse momento com vocês e pedimos que continue rezando por nós, porque nós sabemos que a nossa missão é grande e nós temos que continuar nesse caminho, né? E algum dia nós vamos encontrar todos no céu, nós vamos matar essa saudade da Dona Maria, que nós estamos com esse coração apertado. Mas enfim, o nosso caminho a gente tem que continuar, né? E a gente quer encerrar com essa canção. Ela fala assim: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. E que você pense, né, que essa seja essa canção que você possa levar para o seu travesseiro. Peraí, mas e se Deus fizer? Ele é Deus. Mas e se não fizer, Ele vai continuar sendo o Senhor da minha vida? Então, espero que essa resposta seja assim. Que o Senhor continue sendo a resposta da sua vida, mesmo quando às vezes aparentemente as coisas não saírem do seu jeito, né? E no mais, Deus abençoe. Estaremos sempre reunidos na presença do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, Niceia. Deus abençoe. Falou, Igor, primo. Falou, gente. Obrigada pela presença de todos. Muito obrigada mesmo. Deus abençoe. Depois partilhe aí, ó, esse testemunho para que outras pessoas também possam conhecer um pouco da nossa história. Deus abençoe a vida de todos. Salve Maria, Mãe Imaculada. Salve Maria, Mãe Imaculada. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Furado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Amém. Deus abençoe. Amém. A paz. A paz, Jesus. Tchau, tchau.